Eu cumprimento a você com a paz do Senhor. É um prazer imenso tê-lo aqui para iniciarmos o nosso curso Aprimoramento 1, que tem como primeiro módulo Domine a lição em 3 passos. Eu vou acompanhar você nessa jornada, é um prazer imenso para mim. Espero que seja muito útil para o seu conhecimento e para o seu crescimento no domínio da lição. Nós vamos aplicar o nosso estudo sobre a última lição do segundo trimestre da revista da classe Adultos da CPAD. Isso poderia ser feito sobre qualquer lição, mas nós escolhemos essa por ser a última lição do trimestre e você pode, você que ainda não a estudou nem a aplicou em aula, pode usar os conhecimentos que serão adquiridos aqui para aperfeiçoar ainda mais a sua aula e o seu estudo. Lembrando, você pode fazer essa aplicação sobre qualquer lição que ela dá um resultado muito satisfatório. Então, tendo dito isso, a gente apresenta aqui cada um dos nossos níveis que trabalharemos nessa lição. Primeiro, identificar a ideia geral da lição, depois, destacar os pontos objetivos e, por último, conceituar o aprendizado. E a gente entra agora na descrição de cada um dos pontos. A identificação geral da lição ela é a busca por entender, já no início do estudo, até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. Isso reduz o tempo gasto na assimilação do conteúdo. No momento seguinte, a gente passa então a destacar os pontos objetivos da lição. É o momento em que se seleciona somente as informações que correspondem objetivamente ao título de cada subtópico proposto pelo comentarista. É a ação que torna a lição enxuta. E num terceiro momento, a gente conceitua o aprendizado. Conceito é o resultado da ação de formular uma ideia por meio de palavras. É uma definição, uma caracterização. Nesse nível, você se junta ao comentarista como protagonista da lição. É a sua vez de formular as ideias sobre o tema. O que fizemos até aqui foi apenas apresentar cada um dos níveis que trabalharemos em nosso estudo. Então, identificar a ideia geral da lição, destacar os pontos objetivos e conceituar o aprendizado. A maioria esmagadora de professores e alunos de EBD não tem ideia de como uma tática simples pode agilizar em um instante o modo de se entender a lição. E que tática é essa? Primeiro, mapear a lição e só depois estudá-la. Isso é uma dica importantíssima que pode ser muito útil para você. O que fizemos aqui é exatamente isso, ou seja, o que faremos aqui é exatamente isso. Inicialmente, não vamos estudar a lição, e sim a maneira do comentarista pensá-la e distribuí-la nos tópicos. Então, começamos por identificar a ideia geral da lição, mais uma vez, é a busca por entender, já no início do estudo, até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. Isso reduz o tempo gasto na assimilação do conteúdo. Então, você tem a sua lição, o título dela é O Sacerdócio Celestial. Então, a primeira coisa que a gente se depara na lição, após o título, é justamente o texto áureo e a verdade prática. Eu, por minha própria conta, também incluí aqui o ponto central da lição. Então, quando você tem diante de si uma lição da escola dominical, da classe adultos, é isso que você vê. E aí, a gente poderia pensar que só aqui tem tudo aquilo que a gente precisa para entender a ideia geral da lição. Mas o título diz sacerdócio celestial e não sacerdote celestial. Mas o textuário, o ponto central e a verdade prática apenas apresentam Jesus. Então os 3 pontos vão falar sobre Jesus. Então está apresentando apenas o sacerdote. Mas o título da lição é mais amplo. O título da lição fala de sacerdócio, então tem algo a mais. Isso indica que somente esses 3 elementos não são suficientes para que a gente tenha a ideia geral da lição. Seria ótimo se essas lições já trouxessem no início todos os pontos que compõem a sua ideia geral, mas isso não acontece. Então, é preciso investigar em mais 2 lugares. E aqui estão esses 2 lugares: introdução e conclusão.
E aí a gente apresenta aqui, ó, fiz o recorte da própria revista, da introdução e da conclusão. Mas quando você lê, o texto ainda é muito carregado, ele está muito cheio. Nós precisamos de uma informação mais específica para que ela possa compor aquela nossa informação inicial que a gente apresentou anteriormente. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que fazer aquele exercício de enxugamento do texto para captar apenas o que é essencial e compor o que a gente está precisando. E a gente faz isso daqui, ó. A gente seca as duas lições. Então, na introdução, a gente tem o seguinte: nesta lição, veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. E a conclusão: uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, mediante Cristo Jesus. Agora a gente já tem uma informação mais enxuta para compor o entendimento que a gente está buscando. O que a gente faz? A gente pega essa informação, a gente tem aqui já aquela que nós expusemos anteriormente, e a gente vai concluir, completar com a introdução e a conclusão. Aqui, ó, já enxuta as duas, tá vendo? Então a gente tem um quadro aqui, um panorama que apresenta todas as informações necessárias para que a gente possa fazer o quê? Chegar na ideia geral da lição. Mas aí a gente precisa novamente praticar o nosso exercício de enxugamento da lição aqui. Porque se você olhar aqui, ó, ponto central e verdade prática, que a gente acabou de colocar essa tarja laranja, elas têm a mesma informação que está contida no texto áureo. Então, o texto áureo já subentende essas duas informações. Porque lá no texto áureo está dito: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, o ponto central vai falar de Jesus como sumo sacerdote perfeito, e a verdade prática também. Como isso está inserido no texto áureo, o que a gente faz? A gente enxuga e elimina essas duas informações e deixa só o texto áureo. A gente enxugou mais um pouco o nosso texto, ficamos com uma informação mais específica. O mesmo exercício a gente pode fazer em relação à introdução e em relação à conclusão. A gente pode extrair somente aquilo que completa a informação e não que repete. Então a gente faz o mesmo exercício e fica assim, ó. Agora na introdução a gente tem em que a sua igreja é o sacerdócio real, e na conclusão temos agora um santuário maior. Então, a gente sintetizando toda essa informação em busca da ideia geral da lição, vai ficar dessa forma aqui, olha que interessante. Ideia geral da lição: sacerdócio celestial diz respeito a Jesus como sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, e a sua igreja como corpo sacerdotal em um santuário etéreo, celeste, espiritual. Então a gente alcançou aqui a ideia geral da lição em um texto enxuto e específico que pode nos conduzir e perpassar todos os pontos que serão elaborados na lição de uma forma clara e objetiva. Aí, a gente volta então agora para o segundo momento, ou segundo nível, que é destacar os pontos objetivos, que é o momento em que se seleciona somente as informações que correspondem objetivamente ao título de cada subtópico proposto pelo comentarista. É essa ação que torna a lição enxuta, ou seja, nós vamos enxugar os tópicos agora. Então a gente parte aqui relembrando, né, que a gente tem a ideia geral da lição, e para vocês perceberem como isso que a gente fez é algo simples, mas muito útil, eu separei cada trecho numa cor específica. O primeiro em verde, como vocês podem ver, o segundo em laranja e o terceiro em azul, para vocês perceberem como se encaixa perfeitamente ou adequadamente nos tópicos propostos pelo comentarista. Começando pelo primeiro na cor verde, olha lá, a gente tem o sacerdócio celestial, tem um único sumo sacerdote. E lá na nossa ideia geral da lição, a Jesus como sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores
e exaltado acima dos céus. Ou seja, corresponde especificamente a esse trecho. Agora o trecho em laranja. A gente tem o sacerdócio universal da igreja, e no nosso ideia geral, e a sua igreja como corpo sacerdotal. E depois a gente tem em azul o maior e mais perfeito tabernáculo, e o trecho em azul em um santuário etéreo, celeste, espiritual. Portanto, há uma correspondência clara e objetiva entre a ideia geral da lição e os três tópicos formulados pelo comentarista, ou seja, a gente está no caminho certo com esse método simples e objetivo. O que fica faltando para a gente agora é o panorama total. O que a gente vai fazer? A gente vai introduzir cada um dos subtópicos. Então, no primeiro, a gente tem o seguinte: Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento, o sacerdócio coletivo dos cristãos e Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. No 2, a gente tem uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo e distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. E no terceiro, o santuário terrestre, o santuário celestial e o terceiro, o sacrifício perfeito de Cristo. Então, o que a gente tem aqui é o panorama total da lição. Toda a lição está contida nesse quadro que a gente pode ver aqui. Tudo que é importante está aqui diante dos nossos olhos. A gente tem uma lição completa para trabalhar, ok? Aí a gente parte então, lembrando que a gente está destacando os pontos objetivos, para enxugar o primeiro tópico. Então a gente chega no primeiro subtópico, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Eu sempre indico que se fixe bem o que está registrado no título do subtópico, para que você possa extrair do texto a parte mais importante que corresponde a ele. Então eu fiz o recorte, está aqui o recorte da revista, Cristo, sumo sacerdote do Novo Testamento, e a gente mais uma vez tem um texto cheio, e vocês percebem que esse texto especificamente não tem referência bíblica, então fica mais fácil para a gente enxugar. A gente só tem que encontrar o ponto mais específico que corresponde ao título. O que a gente faz? A gente enxuga esse trecho, ele fica dessa forma. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. O texto está agora enxuto. A gente parte para o segundo momento, que é o segundo subtópico, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Então a gente presta bem atenção no título, olha todo o corpo do conteúdo do texto e vamos extrair mais uma vez aquilo que é mais objetivo, mais adequado como correspondência a esse título. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Por incrível que pareça, essa é a parte mais objetiva. Segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. 1 Timóteo 2:5, 1 Pedro 2:5. O texto está enxuto. A gente vem para o terceiro subtópico, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. Texto cheio, a gente vai fazer o mesmo exercício aqui, só que um detalhe importante e uma dica aqui que eu vou passar para vocês. Olha só como ficou o texto enxuto. Essa é a parte que corresponde objetivamente ao título do subtópico. Então a gente enxugou aqui, a dica é a seguinte: se no texto do subtópico houver uma referência bíblica mais clara do que a explicação do comentarista, selecione então a referência bíblica, como fizemos nesse último subtópico. O que a gente fez no último? A gente selecionou um trecho bíblico. Não precisou nem das palavras do comentarista. Por quê? Porque aquele trecho é mais específico, é ele que a gente vai usar. A gente ganha tempo com isso, ganha em especificidade e mantém aquilo que tem mais relevância para nós, que é o texto bíblico, em vez das nossas palavras, ok? Então tá feito aí esse enxugamento. Aí o que acontece? Vamos agora colocar tudo no mesmo plano aqui que a gente fez. Olha que interessante. Está aqui o tópico, os seus subtópicos. O que a gente fez? Enxugou o primeiro, ficou assim. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai. No 2 ficou assim, ó, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. E no terceiro, a gente selecionou um trecho bíblico, que é mais específico como correspondência. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não
o homem. E aí, olha que interessante. Exercício. Assim que eu terminar de falar, recomendo que você pause o vídeo e na sua revista sublinhe os trechos objetivos para cada subtópico dos tópicos 1 e 2, ou seja, dos tópicos 2 e 3. Depois de você fazer esse exercício, olha só, nesses dois tópicos, tá vendo aqui? Vai trabalhar cada um dos subtópicos, no 2 e no 3. Depois de fazer isso, você dá play novamente no vídeo e compare as suas marcações com as que eu sublinhei. Aí você vê no próximo slide, olha só que interessante. A gente tem aqui nosso segundo tópico e os respectivos subtópicos. Está aqui. Como que ficou a minha parte enxuta? Não tem problema se a sua não ficar exatamente igual, mas ela tem que ter a mesma correspondência. Então ficou assim o meu trecho, ó. Em Efésios 2:20 está ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E para o 2, se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. Então está aqui os dois trechos enxutos. E aí, para o terceiro tópico, o maior e mais perfeito tabernáculo, a gente tem os nossos três subtópicos: santuário terrestre, santuário celestial, sacrifício perfeito de Cristo. Ficou assim o nosso trecho específico para cada uma das partes. Primeiro, o santuário terrestre era composto do pátio, lugar santo e o lugar santíssimo. 2. Esse santuário pode ser identificado com o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. E no terceiro, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Gente, olha que interessante. Nós temos aqui um quadro completo da lição com tudo que é essencial. Então, o título da nossa lição é o Sacerdócio Celestial. E a gente tem os três tópicos diante de nós, com os seus respectivos subtópicos e os trechos que correspondem a eles de uma maneira clara, objetiva e específica. Isso significa que a gente vai desprezar o restante que foi escrito pelo comentarista? De forma nenhuma. Isso apenas significa que nós vamos aproveitar melhor o conteúdo dentro do tempo que nós temos para trabalhá-lo e dentro da nossa capacidade de assimilar, ou seja, a gente vai acelerar esse processo porque nós estamos sendo específicos. Então isso daqui é um avanço extraordinário através de um método simples. Você pode avançar para onde você quiser, ou seja, de acordo com a sua necessidade, você que é aluno, de acordo com a sua necessidade, você que é professor, para avançar e ter um ensino mais abrangente e mais sólido. Tá aí uma coisa muito bem pensada, isso é interessantíssimo. Feito isso, a gente propõe que esse método é tão prático que tudo que fizemos até aqui pode ser reproduzido diretamente na revista com apenas um lápis e um marca-texto, gente. É incrível. Então você pode estar se perguntando aí, mas eu preciso montar slide, irmão Marcos, para poder realizar tudo isso aqui, vai dar um trabalho? Não. Essa primeira parte pode ser toda feita com um lápis e um canetão. Imagina que você trabalhou a semana inteira, teve uma semana corrida, difícil, e já aconteceu comigo isso. Chega no sábado à noite, lá pelas 10 da noite, você não preparou nada e você tem aula no dia seguinte. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou estudar toda a lição? Você consegue, através desse método, dominar pelo menos 50% daquilo que está no assunto, somente selecionando aquilo que é mais importante com um lápis e um canetão. Ou seja, faz a marcação, aí depois que tiver certeza, vem e passa o canetão. Faz a marcação com o lápis, vem quando tiver certeza e passa o canetão. Quando você vê, voltar lá no começo para reler, você vai ter só os pontos objetivos. É muito interessante isso, com certeza dá uma ajuda grande nesse momento de necessidade de última hora, ok? Então, tendo dito isso, o que fizemos até aqui foi o seguinte, ó.
foi identificar a ideia geral da lição e destacar os pontos objetivos, tá bom? Apenas para relembrar e a gente assimilar melhor. Aí a gente, tendo dito isso, fica o seguinte: ótimo que você tenha chegado até aqui. Se for preciso, assista novamente, tá, a web aula até esse ponto. Então, é interessante até fazê-lo, né? Volta lá no começo, assiste de novo, né, até esse ponto para fixar melhor isso na sua mente. Mas se fixou já o suficiente, você pode avançar para o próximo nível, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Então vamos lá para o próximo nível. Aqui a gente vai trabalhar, então, o conceito do aprendizado, ou seja, vamos conceituar o aprendizado. Conceito é o resultado da ação de formular uma ideia por meio de palavras. É uma definição, uma caracterização. Nesse nível, você se junta ao comentarista, ó, você ali, você é o bonequinho ali do lado, tá bom? Vamos imaginar assim. Então você se junta ao comentarista como protagonista da lição. É a sua vez de formular as ideias sobre o tema, tá bom? Eu só coloquei um bonequinho masculino porque eu só tinha esse, mas as irmãs que estão participando do curso, imagina aí um bonequinho feminino, tá bom? Não há nenhum machismo nisso aqui não, pelo amor de Deus. É porque eu não tinha um bonequinho do sexo feminino para colocar aqui, tá bom? Então, a gente se junta nesse nível ao comentarista, para agora ser protagonista na lição. Nós vamos ajudar na expansão da ideia da lição, ok? Como que a gente vai fazer isso aí? Fica assim, ó. O segredo para o desenvolvimento desse nível está na capacidade de formular perguntas inteligentes frente à elaboração do comentarista, como faremos mais adiante, tá? É nessa etapa que se treina estabelecer e ampliar conexões a partir da capacidade de interagir com o texto do comentarista e com o texto alternativo em busca do conceito ideal para a lição. Eu já vou falar do texto alternativo para vocês, tá bom? Assim que tomar ciência das indagações que elaboramos, você será exposto a um texto esmerado, um texto profundo, do autor Oscar Cullmann, sobre o assunto que estamos estudando. É através dele que você será levado a um nível requintado de compreensão e tecerá toda a sua argumentação para responder ao que se pede a seguir. Aqui a gente tem o Oscar Cullmann, teólogo respeitadíssimo, tanto em redutos protestantes como em católicos. Um homem profundo. Esse é o livro, tá? É desse livro que eu extraí isso aqui, ó. Capítulo 3. Jesus, o sumo sacerdote. Quem não leu esse livro ainda, eu indico que leia. É um livro para estudar. O que ele tem de especial? Ele apresenta todos os títulos associados a Jesus, como Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Deus, Jesus, filho do homem, Jesus, sumo sacerdote, que é o que a gente está vendo aqui, Jesus, Messias. E o Oscar Cullmann, ele traz a visão do judaísmo, a visão das religiões antigas, a visão do cristianismo primitivo e a posição dele. É extraordinário, gente. Você fica com uma espécie de mapeamento de todos os títulos de Jesus, a sua capacidade de percepção sobre esse assunto da cristologia fica muito abrangente. Eu recomendo que vocês, quem não leu, quem não tem esse livro, compra, porque vale muito a pena. Vocês vão ver como esse capítulo que nós vamos apresentar vai elevar o nível de vocês a um estágio assim de grande qualidade, tá bom? Vai ser o texto que nós vamos usar para atividade, tá bom? Aí fica assim então, olha só que interessante. A gente tem aqui o primeiro tópico, tá? O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. E a gente tem aqui os 3 subtópicos enxutos, tá aqui toda a informação que a gente precisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar uma pergunta inteligente para isso aqui que o comentarista elaborou. A partir dessa pergunta inteligente que nós vamos apresentar, vocês vão fazer a atividade. Então não vai ficar mais aqui na tela, não está mais no vídeo, não vai aparecer mais no vídeo. Essa atividade você vai fazer, tá? Você vai retirar essa atividade do corpo da descrição do vídeo, vai clicar e vai baixar a atividade. Você vai
ler por várias vezes o texto e elaborar a sua argumentação, e eu vou junto com você nessa jornada, em tempo real. Você vai falar, não, Marcos, eu estou fazendo aqui, estou lendo e aí, tal, entendi isso aqui não entendi, como que a gente faz? Eu vou acompanhar você, e aí eu vou orientar, mas é você que vai expandir a sua capacidade. É um exercício excelente. Qual que é a pergunta que a gente vai fazer para esse texto que não foi feita na lição e que pode dar um ganho extraordinário já na pergunta? Olha só que interessante, a pergunta está aqui, ó. Como Jesus cumpriu e superou o sacerdócio levítico, se tornando o único mediador entre a humanidade e Deus? Para responder essa questão, olhe na descrição do vídeo e clique nos seguintes títulos: texto alternativo 1 e argumento 1. Entendeu? Você vai, depois que eu terminar de falar tudo, que a gente chegar no final desse trajeto aqui do vídeo, da nossa web aula, você vai na descrição do vídeo, você vai clicar nesse texto alternativo. Aí vai abaixar o texto do Oscar Cullmann para a gente estudar. E depois você baixa o texto de argumentação, que é onde você vai escrever. Aí a argumentação você vai mandar para mim depois, ok? Então vamos lá. Para o outro trecho aqui, Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu, a gente tem outra pergunta inteligente, que não está na nossa revista, certamente. Mas vamos lá para a nossa pergunta, olha que interessante. Em que consiste o ministério sacerdotal que Jesus Cristo realiza atualmente por nós? Mesma coisa. Para responder essa questão, olhe na descrição do vídeo e clique nos seguintes títulos: Texto alternativo 2 e argumento 2. A gente passa então para o segundo tópico, e aqui eu tenho uma observação importante, gente. Olha só que interessante. Como você pode perceber, o título desse tópico tem relação direta com o nosso estudo, mas os seus subtópicos pertencem a outro viés, o de Cristo como sustentador de todas as coisas, como está lá em João 1, do versículo 1 ao 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e assim vai. Pois pedra diz respeito ao alicerce, gente, a sustentação. Já sacerdócio diz respeito à mediação, intercessão. Então são vieses diferentes. Está no todo da cristologia, mas é viés diferente. A gente não pode misturar, segundo a minha concepção. Essa é a minha leitura. Talvez você tenha uma leitura diferente, aí você tem só que apresentar, né, a sua referência, a sua argumentação para isso. Eu entendo dessa forma. Então, para não perder o nosso viés, que é sacerdócio, vamos trabalhar então só em cima do título. Então, o título diz Sacerdócio Universal da Igreja. Então, a gente vai trabalhar em cima do título a partir da seguinte pergunta inteligente: em que se sustenta o sacerdócio universal da Igreja? E aí, mais uma vez, para responder essa questão, olhe na descrição do vídeo e clique nos seguintes títulos: Texto alternativo 2 e argumento 2. Ok? Aí a gente vai para o nosso terceiro tópico, o maior e mais perfeito tabernáculo. Temos aqui então os seus 3 subtópicos. E aí, gente, olha só, para o primeiro, como já temos estudado bastante esse assunto na revista, não tem por que repetirmos nenhuma construção de argumento aqui sobre o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. A gente estudou, está na revista esse assunto, cansamos de falar sobre isso, não há necessidade. Sobre o segundo, que é o santuário celeste, então como o tabernáculo não feito por mãos é apenas apresentado no texto bíblico, mas não desenvolvido, não temos elementos suficientes para tecer uma argumentação sólida aqui. Então a gente fala de um tabernáculo que não foi feito por mãos, que está no céu, que é divino, e lá também em Apocalipse fala sobre que Deus habitará, né, com os homens num tabernáculo, mas a gente não tem um desenvolvimento bíblico com detalhes para a gente desenvolver uma argumentação. Então a gente vai ficar só no campo da especulação. Então não adianta a gente querer tecer aqui. Aí a gente parte então para o terceiro, que é o sacrifício perfeito de Cristo. Lá na argumentação para a pergunta do tópico 1, tá? Pergunta 1 do tópico 1,
A argumentação que a gente vai fazer em cima do texto do Oscar Cullmann também serve para esse trecho, está respondido junto lá. Portanto, não construiremos outra argumentação aqui, tá bom? Essa vocês vão ver que está inserido lá no primeiro, depois é só você distribuir na sua didática de estudo e de lição, tá bom? Então, feito isso, a gente tem o conjunto de perguntas, o conjunto de esclarecimentos. Quando você terminar todo esse processo, terá construído automaticamente um roteiro de estudo que poderá ser ensinado em encontros de 30 a 60 minutos. Isso é bom, não é? Imagina só, gente, depois dessa construção tudo, imagina que você mesmo, que está participando desse curso, que está vendo essa web aula, vai poder só com essas respostas, perguntas que eu formulei e as respostas, ou seja, a argumentação que você vai construir, só com isso você já vai ter uma lição paralela de grande qualidade para apresentar no encontro, de repente, na sua casa, na escola, com um grupo de pessoas, ou em qualquer outro lugar, ou mesmo num culto, numa pregação, apresentar uma lição sólida sobre os 3 aspectos que levantamos aqui com base na lição, mas que vai ser fortalecido com o texto do Oscar Cullmann, ok? De Cristologia do Novo Testamento. Isso é muito interessante. Então, olha só, não se preocupe, pois todas as informações que você precisa para prosseguir estão na descrição desse vídeo. Os links para cada atividade também. É só você solicitar, tá? Eu fico à disposição durante toda a jornada. É só me contactar sempre que precisar. Então é isso. Aqui, ó, como você está vendo na imagem, na descrição do vídeo vai aparecer tudo o que você precisa. Os links, a descrição, como fazer, como não fazer. O que não aparecer aqui vai estar lá no próprio texto do link, que é o texto da argumentação. Aí você vai fazendo e conversando comigo, irmão Marcos, vamos junto. Aqui, eu li isso aqui, fiz isso aqui. Tá, tudo bem. É interessante vocês notarem que você não vai conseguir fazer isso num dia. Você precisa ler várias vezes o texto. O primeiro texto ele é carregado. Ele é longo. Ele é longo. Então você vai precisar fazer várias releituras dele até chegar numa argumentação sólida, entendeu? É serviço aqui para uma semana ou mais. Então vocês fiquem tranquilos, eu tinha proposto uma trajetória de jornada de 15 dias. Mas não é obrigatório a gente fazer isso. E esse é só o primeiro módulo, tá? Vou apresentar para vocês o segundo e o terceiro ainda. Então vai trabalhando tranquilamente durante essa semana, porque a gente também tem a responsabilidade da escola dominical. E eu não quero apertar ninguém, mas estou junto com vocês. Vou acompanhar e no tempo de vocês vou ajudando e respondendo. Quando tiver terminado, vocês mandam para mim. E aí a gente vai fechando isso. Então você não vai conseguir fazer a argumentação no primeiro texto, você vai ter que fazer um rascunho, depois vai ter que refazer, até chegar num texto final. Só que o final vai ser um texto de qualidade, ok? Então tá aí. A partir daqui, você é o protagonista e o dono do tempo, como eu disse anteriormente. Eu embarco e acompanho você até o fim dessa jornada. Tamo junto. Os meus compromissos que eu assumo, eu cumpro. Com a bondade de Deus e estando aqui, vou cumprir mais uma vez, ajudando vocês a chegar no fim dessa jornada e obter um conhecimento mais apurado do ensinamento bíblico e da revista da Escola Dominical. Então, boa sorte para você. Tamo juntos na jornada, vai em frente sem desanimar, ok? Muito obrigado. EBD Mais agradece, eu, Marcos de Bem, por essa oportunidade de poder estar com você nessa jornada. Estamos juntos, em nome de Jesus.